O que eu mais vejo hoje são os profissionais que às vezes têm uma boa capacidade técnica, estão evoluindo, estão estudando, estão se desenvolvendo, estão antenados nas novas tecnologias, nas inovações que pode colocar no seu negócio para trazer um bom resultado para o seu cliente, muito voltado às vezes para resultado, e acaba pecando em algumas coisas como essas aqui, que não é nem o resultado em si. Às vezes pode ter um resultado no futuro, mas é a confiança e a sensação que o cliente tem ao contratar você. Porque muitas vezes o cliente é fidelizado no seu negócio. Tá certo falar fidelizado? Não sei. Ele fica fiel ao seu negócio por esses dois fatores. Primeiro, por resultado, pela expectativa ali ter cumprida, né? Se for um serviço, eu espero que, por exemplo, vou pintar uma parede, eu quero que minha parede esteja bem pintada, um bom resultado. Mas vamos continuar nesse exemplo da parede pintada. Se o pintor vai lá e suja todo o chão, deixa tudo porco, deixa tudo ruim, a experiência com ele não foi bacana, tipo, ele chegou atrasado, ele demorou pra entregar, ele ou não falou, ele simplesmente apareceu na minha casa em um dia que não foi combinado, ou atrasou um dia e tudo mais. Isso gera uma experiência do tipo, poxa, ele pintou minha parede, mas assim, não foi tão bacana, entende? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, de que forma você pode se atentar a esses detalhes para no seu negócio você fazer diferente, fidelizar o seu cliente, não só pelo resultado, mas pela experiência que ele vai ter. Então, em muitos casos de serviço ou produto, eu vejo que os profissionais ou a empresa, ela não se atenta à gestão dessa experiência ou desse projeto. Então, por exemplo, isso vale para produto e para serviço, tá? Eu vou trazer os dois. Eu vou dar na perspectiva de produto primeiro. Se o cliente vai até a sua loja é física, tá? Se o cliente chega na sua loja e ele não é atendido por ninguém, nenhum vendedor chega na porta e fala com ele, ou ninguém ali oferece, olha, você tá procurando alguma coisa, ninguém conduz essa venda, ninguém dá uma previsão do que ele tem que olhar. Então, se eu chego numa loja, eu quero numa livraria, por exemplo, tá? Livraria tudo bem, mas vamos supor que é uma livraria meio boutique assim, que tem livros diferentes, eu quero dar um presente para alguém. Eu chego lá, ninguém me atende, eu olho vários livros diferentes dos quais eu não conheço e eu não sei por onde começar. E ninguém vai me atender. As chances de eu sair dessa loja é muito grande. Ou as chances de eu continuar nessa loja porque chegou uma vendedora e falou, olha, Camila, você tá procurando um presente? Essa pessoa gosta do quê? Então vamos dar uma olhada nisso, vamos dar uma olhada naquilo, olha, o pessoal leva bastante esse tipo de livro. Sabe, você precisa conduzir o seu cliente, a experiência vai estar na condução, seja um produto, seja um e-commerce, como você conduz ele da rede social até o link que ele clica, até no seu site, como ele vai pro checkout, ou como ele também, depois do checkout, o que ele faz no pós-venda? Ele recebe uma mensagem de pós-venda, por mais que seja loja física, ou por mais que seja um e-commerce. E aí, voltando na perspectiva de serviço, que é mais pro longo prazo, e acho que se encaixa muito bem, eu tenho muita experiência nisso, porque eu presto serviços, né? Quando o cliente fecha o serviço comigo, eu trago previsão para ele. Olha, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, eu demoro tanto tempo para fazer esse tipo de situação aqui, por isso que vai demorar um pouco mais. Isso também é muito interessante. Eu tento sempre trazer algo que traga um mínimo de resultado rápido para a pessoa ver. Então, assim, por mais que, vamos supor, na produção de conteúdo, eu presto algum serviço de produção de conteúdo, eu trago um conteúdo mais rápido. Eu sei que, às vezes, a gente precisa planejar coisas mais a longo prazo, eu preciso olhar coisas mais distantes, né? Tipo, ter mais estratégia e tudo mais, mas, cara, o cliente quer ver agora. Muitas vezes ele tem essa expectativa do agora. Ele quer entender o que você pode fazer por ele agora que traga um mínimo resultado no que ele está pagando hoje. Na parte do Zest Hub, que é o nosso CRM, que a gente faz toda a estratégia de WhatsApp, eu conversei com o Enzo, que é meu marido, meu sócio, aliás. O que a gente pode trazer de forma rápida, às vezes fazer uma campanha para um público específico ali dessa empresa, que pode trazer um resultado rápido para ele na primeira semana, na segunda semana? Porque é lógico, a gente tem que planejar no longo prazo, a gente tem que entender que a empresa ela não precisa apagar fogo o tempo inteiro, mas de que forma a gente pode trazer um resultado para o nosso cliente de forma rápida que seja simples da gente fazer? Isso vai diminuir as chances dele ficar decepcionado com você. Faz sentido? Vamos mais a fundo. E onde começa o problema que eu enxergo, assim, das
E onde começa o problema que eu enxergo de muitos profissionais que querem vender, empreendedores e tudo mais? Eles acham que, mas o cliente tem que fazer isso, é óbvio que ele tem que comprar pelo site, é óbvio que ele tem que vir até a loja. Não é óbvio, você tem que direcionar ele. Não é óbvio pra mim. Mas é nosso processo, eu não vou vender pra ele no Pix, sendo que ele tem que entrar no site. Cara, você vai perder uma venda por isso? Às vezes você tá pequeno, tá começando. Porque o guru falou que você não pode fazer desse jeito, que você tem que seguir o seu processo, que o seu cliente ele é obrigado a seguir seu processo. Eu acho, super concordo, não acho que é obrigado, mas acho que ter processos faz muito bem para a empresa. Para o cliente, a gente precisa entender se realmente eu estou dificultando do meu cliente ter uma boa experiência por conta do processo que eu estipulei para minha empresa, ou será que realmente o cliente tá sendo chato ou algo nesse sentido? Eu acho difícil, tá? Às vezes, acho que a gente tem muita empresa que acaba sendo inflexível. Eu já fui inflexível nesse sentido, por isso que eu tô até falando, gravando esse vídeo, do tipo, não, ele tem que seguir, eu não sou obrigada a fazer isso. Cara, você não é obrigada, mas assim, o quanto você tá sendo inflexível com o seu próprio cliente? O quanto você não tá se colocando no lugar dele? E isso fideliza, e isso cria uma experiência muito boa dele não te trocar por um concorrente, que às vezes é mais caro, e ele fala, mas cara, lá eu vou ter uma boa experiência. Eu vou pagar R$1.000 a mais, mas eu vou ter uma boa experiência. Você tem noção do poder disso? E eu dei esse exemplo de pagar mais caro, porque às vezes fala, mas o cliente vai lá, ele vai por preço. Às vezes não. Às vezes ele vai pela experiência, aqueles 2 pilares que eu falei. Primeiro é pelo resultado e também pela experiência que ele tem com você. Eu dei o cenário geral, né, o contexto. Mas o que você precisa fazer para seu cliente ter uma boa experiência com você? Primeiro, ter previsibilidade, passar previsibilidade para ele. Olha, se ele comprou no seu site, qual é a próxima dúvida que ele vai ter? Antecipar essa dúvida. Aliás, é um dos pilares da Zestia, que a gente quer antecipar o problema do cliente. O cliente vai questionar isso. Claro que se é se é um serviço novo, se é um produto novo, ele vai questionar pela primeira vez. Mas, se você sabe que alguns clientes, pela primeira vez do seu serviço, ou do seu produto, perguntaram uma coisa, o próximo com certeza vai ter essa pergunta e você antecipa isso. Como? Deixando uma notificação, mandando uma mensagem para ele. Então, trazer previsibilidade. Olha, você comprou isso, vai chegar tal dia. Olha, começamos hoje o serviço, eu te entrego essa semana isso, na próxima semana aquilo. Por quê? E tem que dar um motivo. Porque senão o cliente acha que tá caindo num golpe. Literalmente, ele vai achar que tá caindo num golpe. Outra coisa que eu gosto muito que eu faço no meu negócio, e fazia isso, por que eu dou exemplo de produto e serviço, né? Eu acho que eu vou ficar meio descabelada nesse vídeo ou não, não sei. Por que eu dou exemplo de produto e serviço? Porque eu comecei a empreender com produto, tive marca de cachaça, vendia cachaça online na pandemia, vendi semi-joias online, tive um e-commerce, também prestei serviço, ainda presto serviço, hoje estou mais na área de marketing e tecnologia, desenvolvendo tecnologias para essa parte de divulgação, de WhatsApp, de rede social e etc. E quando você começa, além da previsibilidade, você começa a registrar, documentar algumas coisas. Por exemplo, você faz uma entrega de produto. Você manda um papelzinho escrito como cuidar daquele produto, tem muita marca de alto padrão fazendo isso. Você manda um cartãozinho também explicando da experiência que ele vai ter, como usar o produto. Ou um serviço, também manda algo registrado para ele, olha, o que a gente vai fazer, tal, porque a gente precisa trabalhar vários sentidos do nosso cliente. Então, não só a fala, não só a comunicação, mas algo visual também. E algo que passe uma sensação de segurança e confiança para ele. Então, seja com um bilhetinho, seja mandando material, seja mandando um mimo para casa dele, se você quiser trabalhar ainda mais a experiência. Então, teve uma época que eu mandava vela com o cheiro de laranja, porque a Zest é laranja, então tinha todo um storytelling por trás, mandava uma cartinha escrita à mão pro cliente que entrava. Teve uma vez também que eu fiz para um cliente de produção de conteúdo, eu mandei uma luz para ele, porque isso ia ajudar ele, a gente trabalha os sentidos, né? Então, não só a parte de documentação, de enviar, olha, não só falar numa reunião, olha, a gente vai te entregar
essa parte de produção de conteúdo, tal data. Não, escreve, manda lá, mostra para ele acompanhar. Olha, eu vou te entregar seu produto tal dia. Manda uma mensagem depois que ele comprar. Olha, seu pedido tá sendo embalado. Ou manda um vídeo dele sendo embalado e mandando o código junto de rastreamento do correio, por exemplo. Isso é muito legal. Porque isso é uma verdade muito difícil de engolir para alguns. E quando você se despede do seu ego, do tipo, cara, eu sou o profissional e o cliente tem que me respeitar. Não, eu acho que é de igual para igual. Eu acho que o cliente tem que tem que ser tratado assim como você quer ser tratado, entende? Não é só porque você é o especialista, ele tá te contratando, só porque você vendeu um produto para ele que pode ser ou não ser no valor elevado, né, com valor agregado alto, de luxo ou o que seja, não quer dizer que você é melhor. O seu cliente, você tá de igual para igual, você precisa tratar ele de igual para igual. A experiência que você quer que ele tenha, se você quer que ele seja um cliente bacana, por exemplo, um cliente que entende, que tenha consciência, por que não dar esses insumos para ele ser esse cliente? Domar o cliente mesmo, fazer um adestramento do próprio cliente. Eu acho que isso é interessante. E adestrar não quer dizer que o cliente vai entrar, ele tem que ser obrigado a seguir exatamente o seu processo. Seu processo da sua empresa é exatamente para você ter qualidade na sua entrega, não para o seu cliente ficar inflexível e fechado aquilo. Faz sentido? Porque a sensação que eu tenho é que quando eu vejo aulas assim de processo, ou quando eu fui estudar processos, ou assistir as pessoas falando de processo, era isso, não, seu cliente precisa entrar. Não, o processo serve para deixar a qualidade para os meus funcionários ali que vão trabalhar comigo, os meus parceiros, seguirem o que eu acho ideal para ter qualidade para o meu cliente, que a gente já prestou, já fez, deu certo e a gente precisa seguir esse modelinho porque funciona. Mas isso não quer dizer que o meu cliente precisa ser obrigado a seguir aquilo porque sim. Não. O seu cliente está ali para te ensinar algo também. Então, se ele está pedindo uma certa flexibilidade em algum sentido, e se ele falar, olha, não está funcionando para mim, está confuso, eu não estou achando o número de rastreamento do meu pedido, ou, eu não estou entendendo, isso está me deixando um pouco ansiosa, não tô entendendo. Eu sou uma cliente que eu falo muito de sentimentos. Tipo, eu falo, olha, eu tô me sentindo um pouco insegura com isso, eu não tô gostando. Ou mando mensagem no WhatsApp se eu comprei alguma coisa. Gente, não recebi nenhuma notificação, mas passou no meu cartão esse produto. Será que tá certo isso? Vocês estão há 3 dias sem me mandar e-mail de rastreamento da minha entrega. Então, estimulem seus clientes a também falar. Eu sei que é difícil, mas eu tento estimular ao máximo, e a gente pode fazer até um vídeo sobre isso, para o cliente falar sobre o que ele está sentindo, o que ele está passando, para você ajustar o seu processo. Não é porque o guru lá da internet falou que você tem que fazer o processo assim, assim, assado, que você vai seguir assim e que seu cliente tem que seguir o que você está falando, porque existem perfis e perfis de cliente. Às vezes o perfil do cliente do guru que te ensinou sobre o processo não é igual ao perfil de cliente que você quer atingir. Então, tem cliente que quer mais autonomia, tem cliente que não quer tanta autonomia, ele quer que você assuma o controle. Enfim, acho que isso é um papo para outro vídeo também. Então, a lição que fica é, se você quer crescer de verdade, você não precisa... Então a lição que fica é, se você quer crescer de verdade, vai chegar um momento que a capacidade técnica, ela não vai ser o suficiente. E talvez você esteja estagnado aí. Talvez você precise gerar uma experiência para o seu cliente. Talvez você precise se comunicar melhor com o seu cliente em outros pontos. Você precisa ter isso engatilhado. Você precisa ter um processo bem desenhado que não é um processo que você copiou do amiguinho. É o que você olha para ele e entende. E posso te falar, isso o ChatGPT nenhum vai te dar essa habilidade. Você realmente vai ter que sentar a sua bunda, uma coisa que eu faço muito. Eu sento, eu pego um papel, começo a anotar. Tá, isso aconteceu isso com isso. Ou converso, né? Eu tenho um sócio, mas acho que é muito legal, às vezes, você conversar com outras pessoas, às vezes até do seu segmento, e perguntar, olha, como funciona aí e tal. Não é copiar, entende? É entender que tipo de cliente você quer, que tipo de cliente você tem e como você melhorar essa experiência para ele. Às vezes perguntando para ele, olha, você acha que funcionou? Você tá achando fácil? Ele vai falar. Então você vai precisar transformar o que você sabe em algo que o seu cliente consegue acompanhar, em algo que seu cliente se sente seguro. Eu vou fazer um adendo aqui. Esse é de fato, acho que meu primeiro vídeo oficial do meu canal. E
Eu fiz isso aqui exatamente para passar a minha percepção como cliente e como empreendedora do que eu, com o meu olhar de cliente, coloco no meu negócio, vejo que funciona e vejo que não funciona. E que eu poderia falar para você também, para você despertar esse seu olhar. Porque às vezes a gente tá vivendo muito no automático, no empreendedorismo, a gente tá muito solitária aqui. E quando a gente olha para outra pessoa que às vezes já passou por isso, ou que tá falando isso abertamente e a realidade não é só cagação de regra, dá um conforto no coração pra gente, tá, eu sei que eu tenho que melhorar, mas eu sei também o que eu preciso fazer. E eu sei que tem um processo. E aí entra na frase que eu adoro e repito 100% do tempo. Só vive o propósito quem suporta o processo. E a gente se vê no próximo vídeo.